Graça e paz, meus irmãos, graça e paz a todos aqueles que têm nos acompanhado aí nesse tempo de escola dominical à distância. Louva a Deus pela tua vida, louva a Deus por mais uma oportunidade da gente compartilhar a palavra do Senhor. Num domingo que para nós cristãos metodistas é um domingo especial, um domingo em que a gente traz à memória um acontecimento que marcou a caminhada da igreja metodista. E eu louvo a Deus pela oportunidade de compartilhar um pouco dessa história, de compartilhar um pouco do texto bíblico que está ligado a essa história. Eu peço a Deus para que seja um momento de edificação na tua vida, para que seja um momento de crescimento espiritual. Quero dar um alô especial aí para os homens, da nossa classe de homens, dizer que faz muita falta para mim o contato com vocês, um momento em que a gente tem de interação nessa classe que para mim tem sido um tempo de grande aprendizado e peço a Deus que seja também na vida de vocês. Amém? Você que está à disposição para assistir esse vídeo ou mesmo ouvi-lo, quero te convidar a ter um momento de oração, momento em que a gente vai colocar nossas vidas diante do Senhor e pedir a Ele que venha nos dirigir nesse tempo de estudo, de meditação, de compartilhamento da palavra do Senhor. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo, Deus amado, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo dom da vida, por mais um despertar, por mais um domingo que o Senhor nos tem concedido. Pai Santo, que os meus irmãos e as minhas irmãs que agora terão a oportunidade, Deus, de receber a ministração da palavra nos seus lares, que eles possam receber de bom grado, que essa palavra possa chegar ao coração de cada um deles como uma semente, Pai, uma semente em busca de uma terra fértil. Deus, que a vida dos teus filhos e filhas seja uma terra fértil a receber a tua boa palavra. Ministre sobre os nossos corações, Deus, ensina-nos. Fala, Deus, fale do teu querer, da tua vontade, daquilo que tu tens para nossas vidas. Colocamos nossas vidas diante do Senhor para te ouvir, Deus, para aprender de ti. Nos assentamos aos teus pés, escolhemos a boa parte, Deus. Ministre sobre nós, Deus. Pai Santo, coloco diante de Ti cada uma das vidas, Pai, que se dispõe a ouvir essa mensagem, assistir esse vídeo, Deus. Que o Senhor possa alcançá-los, alcançá-las. E, Pai, que seja um tempo de crescimento, Deus. Muitas vezes temos expectativas acerca do que o Senhor vai fazer. Que seja assim, Pai, nesse tempo. Que tenhamos expectativas, que estejamos aguardando aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, de coração aberto, de mente aberta, com fome, desejosos de receber o alimento que vem dos céus. Ministre sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, como eu já adiantei para vocês, hoje é um dia especial porque essa mensagem vai ficar disponível no domingo, dia 24 de maio de 2020. Dia 24 de maio é um dia muito especial na vida do cristão metodista, né? É o dia que nós trazemos à memória a experiência de John Wesley, conhecida como a experiência do coração aquecido. Lá se vão 282 anos dessa experiência. E eu quero contar um pouco, né, dessa experiência de John Wesley, compartilhar um pouco dessa experiência com vocês, para que depois a gente possa ir para um texto bíblico que está muito ligado a essa experiência e compartilhar um pouco do que a palavra do Senhor tem para nós, do que a experiência de John Wesley tem a nos dizer ainda nos dias de hoje. Talvez se a gente começasse esse nosso encontro com as frases "o mundo é minha paróquia", ou então reformar a Inglaterra, particularmente a igreja, espalhar a santidade bíblica pela terra, né? Talvez fossem frases que diriam muito bem um pouco do que significou essa transformação na vida de Wesley para o local em que ele viveu, para o Reino Unido, para a Inglaterra, né? Para a igreja da Inglaterra. Falar de Wesley é trazer à memória um pouco da sua família. É inevitável pensar em falar sobre a experiência do coração aquecido sem mencionar a família Wesley, né? Pai Samuel Wesley, sua mulher Susan Wesley. Eles tiveram 19 filhos.
John Wesley e Carlos Wesley são os mais conhecidos, são os mais famosos, né? John Wesley nasceu em 1703, iniciozinho ali do século XVIII. E logo aos 5 anos de idade houve um incêndio terrível na casa dele, e ele foi salvo desse incêndio. A mãe dele dizia que era como um tição tirado do meio do fogo. A mãe de Wesley, ela teve um papel fundamental na educação dele. Ela se dedicou especialmente a ele. Ela foi a professora, né? Além de mãe professora, ela que ensinou seus filhos a ler e escrever. Mas ela tem uma participação muito especial na vida de Wesley. A influência espiritual dela é muito marcante. O tempo que ela dedicou no seu crescimento são situações que a gente precisa trazer à memória, né? Wesley recebeu o chamado pastoral. Ainda jovem, ele se dedicou ao ministério da palavra de Deus, a estudar teologia, e acabou sendo um pastor, um clérigo da igreja anglicana. Seu irmão, juntamente com seu irmão, eles se reuniram, né? E outras pessoas mais também assim conhecidas, né? Como George Whitefield, eles se reuniram e passaram a viver um momento ali de estudo, de busca por santificação, ainda na faculdade. E, ironicamente, né, os seus colegas passaram a chamar aquele momento ali de separação, de busca pela leitura da palavra, de oração, de jejum. Eles começaram a ser conhecidos pelos traças da Bíblia, Clube Santo, metodistas, tudo isso de maneira irônica, né? Esse movimento de avivamento, de busca pela presença de Deus, de se esforçar por estar diante de Deus. Em 1735, John Wesley faz uma viagem missionária para os Estados Unidos, né? Para as colônias ali que estavam se formando ainda, né? E ele tem a missão de evangelizar os índios norte-americanos. A ideia dele é: não, vou evangelizar os índios. E ele passa por uma experiência muito grande. Voltando de lá, ele se faz a seguinte pergunta: eu fui à América para evangelizar os índios, para converter os índios, mas quem poderá me converter? Fui à América para converter os índios, mas quem? Quem se converterá a mim? Quem ou o que me livrará desse coração descrente? Ele dizia: eu tenho uma bela religião de verão. Durante uma tempestade na volta, ele ficou extremamente mexido com aquilo que ele presenciou. Imagina aí um navio lá do século XVIII enfrentando um mar bravio, balançando para tudo quanto é lado. E ele se deparava com cristãos de uma região chamada Morávia, os cristãos morávios, os moravianos, que naquele momento em que ele estava morrendo de medo de morrer, estavam cantando e celebrando com confiança o Deus em quem eles confiavam. Aquilo mexeu muito com ele. E chegando à Inglaterra, ele continuou suas atividades, mas com essa marca: eu tenho uma religião de verão. Quem ou o que me livrará desse coração descrente? E é no dia 24 de maio de 1738 que John Wesley teve uma experiência que mudou a vida dele. Ele foi, mesmo sem muita vontade, a uma reunião que hoje a gente chamaria de uma reunião de discipulado, ou de célula, ou de grupo pequeno. Mesmo sem muita vontade, olha só o relato do seu diário. À tarde, fui com pouca vontade a uma reunião na Aldersgate Street, em Londres. Quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero, a Epístola de Paulo aos Romanos. Cerca de 20 horas e 45 minutos, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que agora confiava realmente em Cristo, somente em Cristo para a salvação. E me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados, sim, os meus, e que eu estava salvo da lei do pecado e da morte. Glória a Deus, que experiência tremenda, né? Uma experiência que foi capaz de mudar a vida dele, transformar a vida dele, de forma que acabou impactando toda a Inglaterra. Das muitas frases atribuídas a Wesley,
ele dizia que sem o Espírito de Deus não podemos fazer nada, a não ser acrescentar pecado sobre o pecado. John Wesley começou, depois disso, a pregar com muito entusiasmo. E essa pregação entusiasmada, falando de um evangelho que é capaz de transformar a vida do ser humano, ele começou a incomodar a igreja daquela época, a igreja anglicana, até que chegou num determinado ponto que ele não era mais convidado e o seu sermão era rejeitado nas igrejas. Ele não tinha lugar mais nas igrejas para pregar. Foi aí que ele resolveu pregar ao ar livre, a buscar as pessoas que realmente careciam de ouvir nas minas, ia a cavalo, ia da forma como fosse necessário, ele ia em busca de um lugar ao ar livre, preferencialmente. Daí que surge a expressão, o mundo é minha paróquia. As multidões vinham ao encontro de Wesley para ouvir a sua mensagem. Não se engane, ele enfrentou muitas perseguições também. Em muitos lugares ele foi perseguido, confrontado, mas enfim, o Senhor acabou guardando Wesley em todas essas lutas e dificuldades. Até que em 1791, em casa, ele falece às 10 horas da manhã. O cálculo que se tem é que em 50 anos, depois desse momento aí de Wesley, né, dessa experiência, ele tenha percorrido mais ou menos 400 mil quilômetros e pregado 40 mil sermões, uma média de 800 pregações por ano. Faz a conta aí e vê quanto que isso não dá. E ele termina a sua vida dizendo, o melhor de tudo é que Deus está conosco. O melhor de tudo, meu irmão, o melhor de tudo, minha irmã, é que Deus está conosco. Talvez você tenha se perguntado assim, que texto é esse que Lutero estava prefaciando? Eu quero te convidar para ler. O texto que está lá em Romanos. Opa, deixa eu abrir aqui. O texto que está em Romanos. Um texto muito conhecido, na verdade, a reprodução de um outro texto. Vou comentar isso aqui com vocês. Romanos. Opa. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Vocês que estão participando da escola dominical, não estão perdendo o domingo, vão se lembrar dessa expressão aqui que a gente vai ler. Romanos capítulo 1, verso 17 diz assim, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, ou o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Esse texto é citado lá pelo profeta Abacuque. Lembram-se disso? Nossa lição que foi compartilhada na semana passada, salvo engano. Abacuque faz menção dessa expressão e fala que o justo viverá pela fé. Isso num contexto em que ele está recebendo de Deus um recado, eu vou castigar a nação. A nação será castigada por um povo iníquo. Ele se apega a essa expressão, justo viverá pela fé. Meus irmãos, minhas irmãs, por que é tão difícil aceitar uma dádiva que não tem preço? É tão difícil aceitar um presente que não tem como comprar. Em outras palavras, quais seriam os obstáculos que nós temos nos dias de hoje, quando olhamos para essa realidade que o justo viverá pela fé? Quais são as dificuldades que a gente tem para abraçar essa realidade? Eu quero compartilhar com vocês duas dificuldades. Dois obstáculos grandes para a gente viver essa expressão, o justo viverá pela fé. Primeira dificuldade, nós tentamos nos tornar justos pelos nossos próprios esforços. Isso é uma manifestação natural do nosso desejo humano, pecaminoso, de sermos independentes de Deus. O nosso desejo de estarmos no centro
de uma obra que não é nossa. Já parou para pensar nisso? Todas as vezes que eu me apego aos meus atos de justificação, aos meus esforços, eu estou me colocando no centro de uma obra que não é minha. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, que o nosso papel é crer. A salvação vem pela graça de Deus mediante a fé. A fé. Essa ideia de que pelos nossos próprios méritos nós conseguimos está muito ligada à sociedade que a gente vive, uma sociedade que exige de nós sempre o melhor. Ei, você precisa ser o melhor no trabalho. Ei, você, meu filho, você precisa ser o melhor no colégio. Quantas vezes a gente também não traz isso para a igreja, não é verdade? Até mesmo para a nossa relação com Deus. Eu queria, meu irmão, minha irmã, compartilhar contigo uma verdade bíblica. Deus não te chamou, Deus não me chamou para que nós fôssemos melhores do que todos. Mas Deus nos chamou para que Ele pudesse fazer em nós, através da nossa vida, uma obra eterna. Deus não me chamou para ser melhor do que o meu irmão, para ser melhor que todos, mas Deus me chamou para fazer na minha vida uma obra eterna. Ô João, mas isso quer dizer que eu não preciso me esforçar? Não. Isso quer dizer que a graça de Deus elimina o mérito que você insistentemente está perseguindo. O mérito nunca será seu, nunca será meu. O mérito é só de Cristo. Uma das grandes marcas da reforma, né? Sola Christus. Somente Cristo. Mas não se engane. A graça de Deus que elimina o mérito que nós tanto nos esforçamos para conseguir, e o Wesley tanto se esforçou lá no tempo dele, se enganando, achando que aquilo poderia justificá-lo diante de Deus. Não é possível. Não é possível. O mérito é de Cristo. Um sacrifício único, pleno e suficiente em meu e seu favor. Mas essa graça de Deus, que nos oferta a salvação em Cristo Jesus, então não exige de mim nenhum esforço? Não. Não exige de você o mérito. O mérito é de Cristo. Mas nos chama a ser homens e mulheres esforçados, a dedicarmos do nosso tempo, da nossa atenção, do cuidado em tudo que a gente está fazendo, mas não para que eu seja o melhor ou responsável por aquela obra, mas para que através daquilo Cristo seja glorificado, Deus seja exaltado, o nome dele esteja em evidência. Com isso, meu irmão, eu quero encerrar esse primeiro ponto já para passar para o segundo. Sabe qual o grande esforço que o cristão precisa fazer? Sabe qual é o grande esforço que eu e você precisamos fazer? Se tiver alguém perto de você que não está ouvindo, chama ele aí para ouvir. E você que chegou aí agora, eu queria compartilhar com você que o grande esforço que os cristãos são chamados a fazer é o esforço de morrer. Aí eu passo para o segundo ponto. Aceitar a graça de Cristo significa a morte do próprio eu. Quem não ouviu ou não cantou ainda esse trecho bíblico, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, versículo 20. O que é antigo ficou para trás. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, afirma, em outras palavras, que tudo aquilo que ele era, orgulhoso, cheio de vaidade, em busca do poder, da autoridade para o mal, todas as suas metas pecaminosas morreram. Talvez você tenha dificuldade de deixar o seu eu morrer. Wesley deixou a confiança que tinha nos seus próprios esforços para lá. Paulo deixou a confiança que tinha nos seus próprios esforços para lá e passou a confiar na salvação pela graça.
como diz João Batista, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O justo viverá pela fé. Rompa com esses obstáculos e viva pela fé. Abandone essa manifestação natural da nossa natureza humana de buscar a independência de Deus, de tentar se justificar pelos seus próprios esforços. Deixe o seu eu morrer para que Cristo viva em você. Wesley, na sua experiência do coração aquecido, ele empregou pela anunciação do Evangelho uma mudança tão intensa, tão grande na Inglaterra do século XVIII, que a Inglaterra vivenciou inúmeras transformações. Transformações nas suas relações de trabalho, transformações nas prisões, no método de encarceramento, transformações no método de educação. Existem historiadores que dizem que essa revolução capitaneada por Wesley, por John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield, na Inglaterra, ela teria sido responsável por poupar a Inglaterra de uma experiência sangrenta como aconteceu na França, a Revolução Francesa. Tudo começa pelo modo como vivemos. A anunciação do Evangelho de Cristo é o modo como vivemos. Aquilo que anunciamos é o nosso modo de vida, o modo como a gente leva a vida. Venha viver pela fé. Rompa com esses obstáculos de tentar se justificar e tentar se colocar no centro de um papel que não é seu. A obra de Cristo. Somente Ele. Deixe Cristo viver em você, mas para isso acontecer, o nosso velho eu precisa morrer. Não fique alimentando o velho eu, não. Deixe ele morrer. Faça como Wesley. Sinta um coração aquecido pela anunciação de uma palavra que às vezes está pegando você num dia em que você nem está muito afim de ouvir ou de participar de uma escola dominical onde a gente não tem contato pessoal. Que essa palavra vive a tua caminhada de fé, meu irmão, minha irmã. Que viver pela fé, como os justos de Deus vivem, ganha uma dimensão nova na sua caminhada. Isso possa ser relevante na sua vida, na sua forma de viver, porque aí sim passaremos a anunciar um evangelho capaz de impactar a vida das pessoas. O justo viverá pela fé. Amém? Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te abençoe nesse domingo, que Deus te sustente com a graça dEle, com o poder dEle, renove sobre você a fé, a esperança, o amor. Creio que em breve estaremos juntos, próximos, podendo trocar ideias. Quero te ouvir também. Mas enquanto isso não acontece, vamos caminhando na nossa escola dominical. Vamos buscando ouvir a voz de Deus. Feche teus olhos. Quero orar contigo. Pai Santo, Deus de amor, obrigado, Deus, por esses momentos, Pai, em que nós podemos ler a Tua palavra, podemos refletir sobre ela. Obrigado, Deus, por essa mensagem, Pai. Mensagem que é viva, que é eficaz, porque trata de coisas que nós ainda precisamos buscar intensamente, Deus. Não mais como criancinhas, mas como homens e mulheres maduros, buscando viver pela fé, deixando de ser o centro de uma obra que não é nossa, buscando viver pela fé, deixando o nosso velho eu morrer, para que Cristo viva em nós. Pai querido, Deus amado, toma em Tuas mãos a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, toma em Tuas mãos a vida da Tua igreja esparramada na face dessa terra, em especial a igreja metodista, que, Pai, traz à memória a experiência de John Wesley,
E, Pai, uma mudança, uma transformação que impactou a nação dele, que impactou a igreja, que esparramou a santidade bíblica na face dessa terra, Deus. Cada um de nós seja um arauto, Deus, dessa tua vontade, Deus. Nos ajude a anunciar um evangelho que é vivo, que é capaz de destronar o nosso eu, para que Cristo esteja entronizado e seja Senhor das nossas vidas. Muito obrigado, Deus Santo, por esse tempo, por esse momento. Coloco diante de Ti o momento difícil que passamos, as lutas do cotidiano, as turbulências, ó Deus, em várias áreas das nossas vidas. Pessoas lutando contra o desemprego, pessoas lutando para abrir os seus comércios, pessoas vivendo um tempo em que a sua fé é provada. Pai querido, que o teu filho e tua filha não desanime, entendendo que o Senhor está conosco. Como disse Wesley, o melhor de tudo é saber que Deus está conosco. Deus está conosco. Glória a Deus por isso. Pai de amor, que essa pandemia que assola o mundo passe rápido, Deus. Abençoe homens e mulheres que estão trabalhando em busca da cura, de uma vacina, de um tratamento. Alcance, Deus, os políticos, governantes, para que se preocupem com a vida humana insubstituível, Deus. Aquieta o coração do aflito, que com razão se preocupa com o amanhã. Seja o nosso sustento, Deus. Seja a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Tenha um domingo abençoado na presença dele. Aproveite esse tempo para buscar mais, para ser edificado, para conhecer mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.